A dor não mata. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elane Silva e eu venho através desse vídeo trazer uma palavra da parte do Senhor para o teu coração e aproveitar, contar um pouco do meu testemunho referente à morte da minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já eu quero te pedir que você venha me seguir no meu canal, possa comentar esse vídeo, curtir, compartilhar com alguém que você sentir de Deus no teu coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai te recompensar grandemente por isso. Já quero começar te convidando para abrir a sua Bíblia juntamente comigo. Em Ezequiel 24, eu vou estar lendo a partir do versículo 15, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faça luto por mortos. Até o teu turbante, põe nos pés os teus sapatos, não cubra os teus lábios e não comas o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como foi mandado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava perguntando ao Senhor o que trazer nesse vídeo. E o Senhor falou no meu coração para falar um pouco do meu testemunho sobre a minha experiência da minha perda, que foi a morte da minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor. E eu pedi ao Senhor uma palavra e o Senhor me trouxe à memória essa palavra com o seguinte título: A dor não mata. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente fala de dor, a gente lembra de algo que nos fez sofrer, que judiou das nossas emoções, que judiou da nossa carne. E se pudéssemos, com toda certeza, a gente não ia querer passar dor aqui na terra. A gente não queria sentir na pele o sofrimento de perder um ente querido, ou de ser traído por alguém, ou de ser enganado, machucado, ou algo do tipo assim. A gente não ia querer passar. Mas lembre-se que não foi isso que o Senhor nos prometeu. Na palavra do Senhor vai nos dizer que no mundo tereis aflições. O Senhor já deixa claro que vamos passar por dores, por sofrimentos, por perseguições. E tudo isso é necessário para forjar o nosso caráter, para nos amadurecer diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo que o Senhor faz e permite que nós passamos tem um propósito. Aleluia. E aqui na palavra do Senhor, onde eu li Ezequiel 24, a partir do seu versículo 15, o Senhor fala a Ezequiel que vai tirar o desejo dos olhos dele. O Senhor está falando para Ezequiel que vai arrancar a esposa dele, que vai permitir a morte da esposa. Mas o Senhor fala para Ezequiel que é para ele gemer em silêncio, que não é para ele fazer luto algum. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine uma pessoa que convive com você, que você ama tanto, que é tão querida por você, Deus lhe falar que vai tirar aquela pessoa de você, e você entender que é a vontade dele, que você não vai poder fazer nada, mas o Senhor ainda pede que você gema em silêncio e que você não demonstre o seu luto. Louvado seja o nome do Senhor. E foi isso que o Senhor permitiu que o profeta Ezequiel passasse. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que o Senhor permitiu que ele passasse por isso, porque o Senhor queria tratar com o profeta Ezequiel, além de usar ele como exemplo e a situação dele como exemplo, para estar tratando também do povo de Israel. Porque o povo de Israel era um povo que infelizmente vivia em constante desobediência, vivia constantemente desagradando ao Senhor, não buscava estar na presença do Senhor em retidão. E muitas das vezes o Senhor permitia que algo acontecesse com o povo de Israel, para que eles viessem ver o poder, a soberania de Deus, para que eles viessem enxergar o que eles deveriam fazer, que era servir ao Senhor em verdade e consertar os seus caminhos tortuosos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor fala para Ezequiel que ele vai perder a esposa dele, em outras palavras, que ele vai perder, vai trazer dor, vai trazer sofrimento para Ezequiel, porém Ezequiel não vai poder transparecer isso, ele vai ter que gemer em silêncio, gemer em calado. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, às vezes quando a gente perde um ente querido, perde alguém na nossa vida,
A gente quer gritar, a gente quer se descabelar, a gente quer culpar a Deus. Eu me lembro que quando Deus falou comigo que Ele iria acolher a minha mãe, para mim foi um tanto difícil ouvir aquilo. Mas eu sabia que eu precisava entender que era a vontade do Senhor que estava sendo exercida naquele momento. E no dia que a minha mãe faleceu, o Senhor falou comigo: pega aquela flor no caminho que eu estava voltando para casa e entrega a sua mãe. Quando eu fui pegar a flor, tinha um rapaz na frente da porta, eu fiquei com vergonha, não peguei a flor e desci. Quando eu chego na casa da minha mãe estava mais uma vez se sentindo mal. E ela pediu para que eu levasse ela de novo no hospital. Só que naquele dia o Senhor falou comigo que naquele dia Ele estaria acolhendo ela. E eu não queria ver, eu não queria estar perto. E aí eu disse ao Senhor: Deus, eu não quero ver nada disso, eu não quero estar perto não, Senhor. E aí eu cheguei para minha mãe e falei assim: peça para outra pessoa ir com a senhora, minha tia, porque eu vou me arrumar e vou pro meu trabalho. Minha mãe segurou nas minhas mãos e disse: você sabe que tem que ser com você. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu fui pro meu banheiro, na minha casa, tomei um banho, chorei. E a única coisa que eu conseguia pedir ao Senhor era: dá uma anestesia em mim, Senhor. Porque eu entendo que está sendo exercida, sendo feita, louvado seja o nome do Senhor, sendo exercida a tua vontade na minha vida e na vida da minha mãe. Eu sabia, irmãos, que seria doloroso perder a minha mãe. Afinal de contas, eu estava passando um processo na minha vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Um processo de mãe solteira. E as dores que eu carregava, as marcas que eu já estava carregando em mim. E a minha mãe foi o meu alicerce, né? A minha mãe foi meu porto seguro, meu braço direito, né? E naquele momento que eu estava passando por tudo aquilo, eu não queria perder minha mãe, eu não aceitava perder minha mãe. Mas eu precisava entender que a vontade de Deus precisava ser feita naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente chegou na emergência, que ela foi atendida, levaram ela para a sala vermelha. Os remédios não queriam corresponder no corpo dela, porque já era o processo do Senhor mesmo colhendo a vida dela. E aquela cena horrível que eu vivenciei na minha frente, que foi minha mãe se mijando, rasgaram a roupa da minha mãe para poder tentar entubá-la, para poder tentar salvar a vida dela. E naquele momento eu falei ao Senhor: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Porque você já disse que vai colher, eu não tenho como me escabelar aqui em cima, chorar, para que o Senhor não leve. Aí o Senhor falou ao meu coração: canta quieta minha alma. Aí eu comecei a passar a mão nos pés da minha mãe. Eu me lembro que eu nem sabia direito cantar este louvor. Mas ali em silêncio, sentindo a minha dor, eu comecei a passar a mão nos pés dela e cantar: quieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. E eu passando a mão nos pés dela, né? E louvando este hino. Daqui a pouco a minha mãe, que não conseguia falar, olhou para este lado esquerdo, que foi aonde eu me arrepiei e senti que a presença do meu amigo Espírito Santo estava ali. Ela começou a glorificar e começou a dizer: ah, Senhor, muito obrigada, eu te agradeço, meu Deus. E ela começou a glorificar com uma voz tão alta, que eu estava entendendo que o Senhor estava vindo colher a minha mãe, estava levando a minha mãe para descansar no seio de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no momento da dor, irmão, no momento da perda, por mais que a gente entenda que a vontade do Senhor está sendo feita, muitas das vezes a gente se descabela, a gente não quer que aconteça aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu respirei fundo. Eu creio que a anestesia que eu pedi ao Senhor em casa, Ele tinha mandado em mim. Eu respirei fundo, de repente me deu vontade de me mijar, eu saí correndo, fui no banheiro. Quando eu voltei, não deixaram mais eu entrar, porque a minha mãe tinha vindo a óbito e eles estavam tentando de todas as formas trazer a vida. E ali eu saí, né? Já tinha mandado mensagem para minha irmã chegar, fui, peguei o celular, fui botar para carregar. Quando eu fui botar para carregar, eu só escutei os gritos da minha irmã. E eu falei: o Senhor já acolheu, não tem mais jeito. E ali eu voltei para a sala, toquei na minha mãe e eu disse: Deus, o Senhor me traiu. Desculpa, gente, é porque é impossível lembrar e não chorar. E eu disse ao Senhor: o Senhor me traiu. O Senhor ressuscitou Lázaro, ressuscita ela aqui, Senhor.
O Senhor sabe que a minha mãe é meus braços, as minhas pernas, e por que o Senhor está fazendo isso comigo? Aleluia. Foi o que eu disse para Deus. Mas o que é que eu ia fazer se a vontade dele estava sendo feita? E no momento eu não entendia, sabe? Quando minha mãe faleceu no hospital, depois que eu falei isso para Deus, depois que eu alisei ela, eu fechei os olhos dela, eu me joguei no chão do hospital, né? E eu fiquei, Jesus, por que o Senhor permitiu a morte dela? Aí veio algumas pessoas, né, sabichonas, porque infelizmente quando a gente perde alguém, as pessoas querem dar palpite, querem falar muita coisa, né? E as pessoas vinham, Deus permitiu a morte dela pra fulano voltar com você, ele vai sentir pena de você. E eu disse, Deus, eu não quero isso. Se o Senhor permitiu a morte dela por conta disso, eu não quero isso, porque foi o Senhor que disse que ia mudar a minha história, que não ia deixar mais eu passar por aquele vale de sombra da morte que eu passava, Senhor. E eu comecei a contender com Deus. Eu não queria sair daquele hospital, mas eu precisava, né? E eu saí dali meio que desnorteada, né? Cheguei em casa, que me levaram, cheguei em casa, me botaram para tomar banho, me deram banho, né? Me vestiram a minha roupa, né? As minhas vizinhas, que eu louvo a Deus pela vida delas, as vizinhas lá da Bahia, que pra quem não sabe, agora atualmente eu tô morando aqui em São João dos Pinhais, que é Paraná, né? Que é distrito de Curitiba. Louvado seja o nome do Senhor. E aí elas me deram banho, me vestiram e eu fiquei naquele processo de dor. E quando a gente está no processo de dor, se a gente vacilar, a gente acaba entrando em depressão profunda, né? Que a gente começa a se perguntar, se questionar, querendo entender o porquê e pra quê, né? Quando na verdade a gente só precisa descansar o coração e entender que a vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável, foi exercida sobre as nossas vidas. Aleluia. E eu vejo Ezequiel cumprindo aquilo que o Senhor mandou. Louvado seja o nome do Senhor. Não viver aquele luto, né? Sofrer em silêncio, calado, sem demonstrar para as pessoas que estavam sofrendo a morte da esposa. Eu vejo Ezequiel sendo obediente à voz do Senhor em meio à dor. Aleluia. Eu vejo o Senhor forjando o caráter de Ezequiel. Eu vejo Deus tratando com Ezequiel, para que ele entenda que o profeta não se manda. Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente não se manda em nós e na nossa situação, que quem manda, que coordena tudo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E como Ezequiel estava na frente, louvado seja o nome do Senhor, como um exemplo para o povo de Israel, Deus precisou tratar com ele para depois tratar com o povo, para que o povo visse em Ezequiel a obediência, mesmo sofrendo, para que o povo visse que Ezequiel entendia a soberania e o poder de Deus, para que o povo visse que Ezequiel confiava no Deus a qual ele servia. E o povo de Israel precisava ser quebrado, precisava ser tratado. E muitas das vezes na nossa vida, o Senhor vai permitir que alguma dor aconteça conosco, para nos mostrar que a nossa dependência está nele, para nos mostrar que precisamos dele, para nos mostrar que a dor não mata, ela nos fortalece, ela nos faz forte. Aleluia! Para nos tirar de um lugar de conforto e nos colocar na frente da batalha para guerrear, para fazer a vontade do Senhor. Muitas das vezes o Senhor vai permitir sim uma dor na minha e na tua vida. Aleluia! Eu conheço pessoas que muitas das vezes se lamentam por ter perdido a mãe, por ter perdido o pai, por ter perdido um filho. Mas eu quero te dizer uma coisa, não se lamente não. Não se descabele não, porque a vontade do Senhor foi feita. Talvez para tratar de quem morreu, talvez para tratar de você que ficou vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não permite uma dor sem propósito. Há um propósito em cada dor. Olhe o que aconteceu com Jó. Deus permitiu que Satanás se tocasse em tudo de Jó. Jó perdeu tudo, louvado seja o nome do Senhor. E depois tocou na carne de Jó, ele ficou doente, ele ficou enfermo. Mas que coisa linda que Jó entendia que era a vontade do Senhor que estava sendo feita na vida dele. Eu tenho certeza que depois que Jó, louvado seja o nome do Senhor, teve tudo restituído, ele nunca mais foi o mesmo de antes. E observe que Jó
ele não era um homem que ensinava os filhos no caminho do Senhor. Se você for estudar, se você for parar para analisar, você vai ver Jó sempre levando sacrifícios ao Senhor, para que o Senhor viesse perdoar os pecados dos filhos, porque os filhos dele viviam constantemente farra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí quando Deus permite que Satanás toque, os filhos de Jó morrem. Aí talvez alguém fala assim, poxa, que triste, ele perdeu todos os filhos. O Senhor sabia que o futuro daqueles filhos de Jó não seria na presença dele como não estava sendo. Fosse pior, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor permitiu a morte para poder ensinar Jó, tratar de Jó e tratar com os filhos dele também que havia falecido. Louvado seja o nome do Senhor. E aí quando Deus restitui, Jó passa a fazer diferente, passa a ensinar aos filhos, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que Jó passa a ser um homem moldado, um homem transformado, louvado seja o nome do Senhor. E aqui Ezequiel chega, fala para o povo que a mulher dele tinha sido falecida, o povo fica ali, aterrorizado, e o Senhor fala através da vida de Ezequiel para o povo de Israel, da forma que eles deveriam agir, que foi a mesma forma que o Senhor falou a Ezequiel. No versículo 23 vai nos dizer: e tereis nas cabeças o vosso turbante e os vossos sapatos nos pés, não lamentareis, nem chorareis, mas definhai-vos em vossas maldades, gemeis uns com os outros. O Senhor estava quebrando o povo de Israel, o Senhor estava tratando do povo de Israel e entendendo que ele ia descer a espada. Louvado seja o nome do Senhor, que o povo de Israel ia ver seus filhos, suas filhas morrer, descer a sepultura por conta dos seus pecados, por conta da sua desobediência. O Senhor estava quebrando o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E foi necessário o Senhor fazer isso com o povo de Israel, para que eles viessem ver o poder de Deus sendo manifesto, a soberania de Deus, e pudessem entender que eles tinham que estar na vontade do Senhor em obediência e consertar os seus caminhos tortuosos. Aleluia. E ali eu fui questionando ao Senhor: meu Deus, por que eu perdi a minha mãe? E o Senhor começou a falar comigo, louvado seja o nome do Senhor, que eu precisava andar com as minhas próprias pernas. Porque por sempre ter o braço direito da minha mãe ali do meu lado, tinha muitas das vezes que eu cruzava os meus braços, fazia isso, me prostava. Porque eu sabia que a minha mãe ia conseguir resolver, porque eu sabia que minha mãe ia me cobrir em minha oração. Mas quando o Senhor requeria de mim posicionamento, Ele queria que eu andasse com as minhas próprias pernas, jejuasse, clamasse sobre a minha vida, a minha casa. Louvado seja o nome do Senhor, que eu me posicionasse no meu ministério, naquilo que o Senhor me chamou, que era para ministrar a palavra, que era para ministrar louvor, que o Senhor queria comigo um compromisso maior. E enquanto eu tinha minha mãe, eu sempre buscava cruzar os meus braços, me aconchegar nela, porque eu sabia que o meu socorro ia vir dela de alguma forma, quando na verdade o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. E ali quando eu comecei a sair para os lugares e não achar mais a minha mãe para me acolher com meus filhos, eu comecei a levar os meus filhos, ou então deixar de ir porque eu não tinha com quem deixar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendi a colocar eles em uma creche cedo, arregaçar as mangas, seguir em frente. Eu aprendi a ir para o culto sem minha mãe, porque até isso muitas das vezes eu ficava sem querer ir, porque chegava lá, a criança ia ficar correndo, ia ficar abusando, ia ficar incomodando, e eu não queria ir sem minha mãe, porque minha mãe me dava um auxílio bom. E aí eu comecei a entrar em desespero no culto: poxa, cadê minha mãe para me ajudar, Senhor, porque o Senhor fez isso? Mas o Senhor estava permitindo que aquela dor forjasse o meu caráter. O Senhor estava me permitindo que aquela dor me mostrasse que a vontade dele para a minha vida era boa, perfeita e agradável. E eu tenho certeza que a mulher que eu me tornei hoje, depois que eu passei esse processo de dor na minha vida, incluindo a morte da minha mãe, louvado seja o nome do Senhor, hoje eu sou uma mulher diferente. Hoje eu sou uma mulher que tem uma sensibilidade do Espírito Santo pela misericórdia de Deus. Hoje eu consigo olhar as coisas com outros olhares. Hoje eu consigo entender quando Deus ele fala comigo no meu secreto. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu consigo entender que aquela dor não me matou.
Aleluia, porque o Senhor sempre estava presente comigo. Então entenda que essa dor, ela não vai te matar, porque o Senhor, Ele sempre estará presente contigo. Então pare de questionar, pare de se lamentar. Entenda o porquê o Deus permitiu que isso acontecesse na tua vida. Faz parte do teu processo, faz parte do teu amadurecimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Descansa o teu coração, porque o Senhor, Ele é contigo, Ele não vai te abandonar. Entenda que se o Senhor permitiu a morte, está descansando no seio de Abraão, para naquele grande dia ressuscitar e encontrar com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda que aqui na terra estamos apenas de passagem. Nada disso aqui será eterno. É tudo passageiro. Como diz a palavra do Senhor, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, desapegue. Desapegue de filho, desapegue de marido, desapegue de esposa. Desapegue de mãe, de pai, de tio, de tia. Desapegue, se apegue só no Senhor e entenda qual foi a perfeita vontade dele para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque às vezes Deus quer te levantar, quer te soprar para as nações, quer te arrancar da terra que você está, levar você para uma terra para você florescer, para você fazer a vontade dele. E muitas das vezes você fica se prendendo, se apegando a um ente querido, a alguém. E o Senhor está te dizendo através desse vídeo, não se apegue a ninguém. Entenda a minha vontade sobre a tua vida, porque o que eu tenho para você é coisa grande, é coisas maiores. Não se tranque num quarto lamentando, chorando porque perdeu. Não, você não perdeu, você ganhou. Louvado seja o nome do Senhor. Você ganhou o meu amor, o meu abrigo, o meu cuidado, a minha mão. Você ganhou, você não perde nada, você ganha, porque você está com o Senhor. Então se levante, saia da caverna, tome uma posição e entenda: Jesus, qual é a tua vontade para a minha vida? Eis-me aqui porque eu quero fazer a tua vontade. Eu não quero mais me lamentar por conta dessa dor. Louvado seja o nome do Senhor, porque ela não me matou, mas ela forjou o meu caráter e me amadureceu. Tem um louvor de Estela que fala: a dor não mata, se Deus está presente. Aleluia. Porque quem caminha com Ele conhece o valor. Louvado seja o nome do Senhor. E este louvor de Estela é um louvor muito lindo. Foi quando ela perdeu o filho dela, né? Que ela gravou este louvor, contando, falando sobre a sua dor. E ela está viva aí, curando outras famílias que passaram por esse mesmo processo e vem passando. Louvado seja o nome do Senhor. Outro exemplo é aquele louvor Vai Valer a Pena. Você já viu no videoclipe deste louvor? O cara tá ali consertando para mudar as ferragens ali do trem, para o trem passar. O filho brincando cá embaixo. Ele tinha a opção de salvar o filho e matar várias pessoas naquele trem, ou deixar o filho morrer e fazer aquelas pessoas sobreviver. E ele escolhe a vida do filho, permitiu que o filho morresse, mas salvou várias pessoas. Pessoas que estavam drogadas ali naquele trem, que o Senhor transformou. O Senhor deu família, o Senhor mudou a história. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se questione mais. Entenda que o Senhor permitiu essa perda, foi necessário para a tua vida, para que você venha se amadurecer. Desapegue, entenda que é de Deus que você precisa, entenda que é do Senhor que você precisa. E essa dor não vai te matar, ela só vai lhe fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu quero encerrar esse vídeo, porque até aqui foi o que o Senhor me permitiu falar. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui hoje para engrandecer o nome do Senhor. Tem dias das mães que eu lembro da minha mãe, tem dias de Natal que eu lembro. Às vezes eu sento e choro, mas eu digo: louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque permitiu que ela descansasse. O Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas, que hoje eu estou onde o Senhor quer. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu vou vivendo até a volta do Senhor Jesus, ou Ele voltar para mim individual ou coletivo. E o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado na minha vida e na tua vida.
Que o Senhor siga abençoando a cada um de vocês. E desde já eu quero te pedir novamente, você que possa curtir, comentar, compartilhar. Compartilhe com alguém que você sente no coração, porque eu tenho certeza que Deus falou fortemente através desse vídeo no teu coração. Fique na paz. Deus abençoe.